Gravando. Revisão, primeira série do ensino médio, capítulo 1, 2 e 3, frente B, volume 1, primeiro trimestre. Então, a gente aprendeu aí sobre os conceitos principais da geografia e também um pouco aí sobre o sistema econômico capitalista. Espaço geográfico. O espaço geográfico é o principal conceito dentro da geografia. Espaço geográfico seria a análise das transformações humanas sobre o planeta Terra. Então, essa construção antrópica, construção humana, é o espaço geográfico. Então, as transformações que o homem realiza sobre o planeta Terra. Você lembrando, que sempre as motivações é o sistema capitalista de produção, onde que se altera todos os ecossistemas, solo, água e ar, porque o importante é o lucro financeiro. Este é o espaço geográfico. Paisagem. A paisagem ela é delimitada pelos nossos sentidos. Tato, visão, olfato, paladar. Faltou algum que é audição, obrigado. Então ela é delimitada pelos nossos sentidos. Não dá para poder analisar a paisagem da Austrália por aqui, porque ela é delimitada até onde que os nossos sentidos eles alcançam. Lembrando, paisagem ela é subjetiva de acordo com o observador. Então não dá para poder classificar, só existem paisagens bonitas, se é feia, se é bonita, depende. É igual uma obra de arte, depende de quem está analisando. Mas um consenso, às vezes, de algumas, exemplo do Rio Tietê, todo mundo concorda que é uma paisagem bem feia. Enfim. Então, a paisagem é delimitada pelos nossos sentidos. A paisagem, ela constantemente está em alteração e transformações, ela não é estática, então constantemente ela está sofrendo alterações por conta das necessidades humanas. E a paisagem ela é dividida entre paisagem natural, aquela que tem 100% de elementos do homem, da natureza, paisagem humanizada, que é aquela que feita 100% de construções humanas, e por último a paisagem cultural, que nós teremos uma mescla entre a natureza e as realizações humanas. A exemplo de paisagem cultural, nós podemos citar aí Praia Grande, Mongaguá, que nós temos a areia da praia, nós temos vegetação, nós temos o mar, nós temos o relevo, porém nós temos também um calçadão, prédio, restaurante, lanchonete. Então isso seria uma paisagem cultural. Ou um plantio agrícola, a plantação agrícola, por mais que tenhamos elementos da natureza, foram todos construídos pelo ser humano. Alguma dúvida até aqui? Depois nós temos aí o lugar. O lugar na geografia é um espaço cujo qual nós temos sentimentos, afinidade, história, cujo qual nós protegemos, nós zelamos, nós temos histórias, nós temos um sentimento de pertencimento. O lugar, ele também nós podemos perder este valor de lugar dentro de um espaço. De que forma? Você tem ali histórias sobre aquele espaço, mas de repente você é assaltado naquele seu bairro que você gosta tanto, ou acaba sofrendo com um terremoto ou um tsunami, ou começa um governo ditatorial. Tudo isso pode fazer com que as pessoas percam esse sentimento sobre o espaço dentro de um determinado lugar. Alguma dúvida? Próximo, capitalismo. Vocês terão que associar as fases do capitalismo de acordo com o período histórico. Então, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Começou na época das navegações, então o objetivo era o mercantilismo, onde que se importava e exportava, tinha a balança comercial, que o objetivo era ter um superávit, ou seja, um saldo positivo. Existia aí também o conceito de pacto colonial, onde que a colônia só poderia comercializar com a metrópole e vice-versa. Isso tudo faz parte do período histórico chamado de capitalismo comercial. Depois nós temos o capitalismo industrial, onde que a Inglaterra ela acaba sendo pioneira no processo da primeira revolução industrial. Aconteceu em 1730, mais ou menos, no século XVIII, onde que tinha lá a produção têxtil e começou o processo de mais-valia, onde que o trabalhador não recebia um salário compatível àquilo que ele produz. Lembra lá do cálculo que a gente fez de uma empresa de carro? Onde que recebem aí bilhões e bilhões e o salário das pessoas não é compatível ao tipo de produção. Mais-valia. Isso faz parte do capitalismo industrial. Depois o capitalismo financeiro, onde que as demais potências se tornam industrializadas, França, Espanha, o Japão, Canadá, Alemanha. Isso aconteceu mais ou menos aí por volta do século XIX, onde que nós temos atrelado a este sistema durante a segunda revolução industrial o imperialismo,
que o objetivo era extrair os recursos da África e da Ásia, onde que ocorreu também a partilha do continente africano na Conferência de Berlim, que dividiram a África que nem pizza, uma parte para o Reino Unido, outra parte para a França, outra parte para a Alemanha, outra parte para a Espanha e assim por diante, Portugal. Tudo isso durante o capitalismo financeiro. Depois o capitalismo informacional, onde que as pessoas elas vão ganhar dinheiro com a fusão da tecnologia e sistema de informações, principalmente a internet, onde que a pessoa ela não mais ganha apenas com aquilo físico que ela produz, exemplo de um carro, uma roupa, um tênis, mas sim com o conteúdo também que ela produz. Exemplo aí, tipos de influencer digital fazem parte tipo, desse capitalismo informacional, onde que até as empresas físicas elas acabam também se associando à empresa virtual. Exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, e Marabras e várias outras. Alguma dúvida? Próximo, neoliberalismo. Até o ano de 1929, nós tínhamos como sistema econômico capitalista o liberalismo, onde que a burguesia ela controlava todos os meios de produção. Porém, essa burguesia associada ao modelo fordista fez com que nós tivéssemos uma produção maior do que a capacidade das pessoas de consumirem. E isso levou à quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos no ano de 1929. E este liberalismo ele foi alterado para o neoliberalismo, onde que o Estado agora tem uma intervenção mínima sobre a produção. Durante o processo também do neoliberalismo, nós temos as privatizações, onde que as empresas elas deixam de ser do Estado para serem agora empresas físicas. Nós temos a terceirização, onde que produtos de baixo valor acabam sendo produzidos em países onde que a mão de obra ela é mais barata. Nós temos menos atuação sobre os salários e também as leis ambientais. E sobre o neoliberalismo, nós também temos aqui, deixa eu ver aqui, um padrão. Esse controle estatal, tô tentando lembrar por que eu coloquei aqui. Lembrei. Então, deixa de ter um controle estatal sobre os meios de produção, certo? O controle ele é mínimo sobre os meios de produção da mão do Estado. Nós teremos também um padrão neoliberal na maioria dos países capitalistas. Existe esse padrão até o Brasil também, nós temos boa parte da ação neoliberalista. Nós temos também a Conferência de Bretton Woods, aconteceu nos Estados Unidos, onde que o dólar se torna a referência de padrão mundial de moeda. Se o dólar sobe ou ele cai, o mundo todo ele é afetado. Nós temos o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que surgem para poder trazer empréstimos financeiros. O Brasil pegou o dinheiro emprestado com esses bancos e até hoje nós temos dívidas do século passado. Uma dúvida? E nós temos também aqui fim de investimentos estatais. Exemplo tipo de Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, mineradora, extrativista, que ela acabou sendo leiloada durante esse processo de alteração para o neoliberalismo, com privatizações. Próximo. Trabalho e ocupação humana de acordo com Milton Santos. Geógrafo brasileiro Milton Santos, ele acabou separando o método de trabalho de acordo com as evoluções históricas. Sendo assim, de acordo com Milton Santos, o trabalho ele foi alterado em 3 períodos históricos. Primeiro, meio natural, onde que aquele trabalho tipo da pré-história, um trabalho de subsistência, onde que o homem ele alterava pouco o espaço geográfico, onde que o homem se sentia pertencente à natureza e ele acabava preservando boa parte do seu espaço com ferramentas simples para a realização do seu trabalho. Depois nós temos o meio técnico, que surge aí durante a Revolução Industrial, onde que nós teremos uma alteração do espaço geográfico por conta das indústrias, surgimento aí de locomotivas, extração do carvão mineral para a produção de energia e poluição consecutiva de carvão, que é extremamente poluidor, até alterado para outras fontes atualmente. E por último, nós temos o meio técnico científico informacional, onde que o espaço ele vai ser totalmente integrado, onde que os países eles vão se conectar por via de rodovias, até hidrovias, tem até uma nova rota da seda que a China quer fazer. Então, este meio técnico científico informacional, nós temos uma ampliação da transformação do espaço geográfico por conta das necessidades humanas. Alguma dúvida? E por último, nós temos as revoluções industriais, as 4. Então, a primeira revolução industrial já foi citado. Primeira revolução industrial, vou até falar mais devagar agora.
Primeira revolução, 1730, Inglaterra, carvão, produção têxtil. Acho que até aí tá bom. Tem mais alguma característica? Esqueci. Máquina a vapor, obrigado. Segunda revolução industrial, mais ou menos século XIX. Potências desenvolvidas como França, Japão, Espanha, Portugal, Alemanha. Nós temos agora como fonte de energia o petróleo e como produção agora não é mais têxtil, mas sim as automobilísticas. Volkswagen, Ford, GM, Mercedes, Honda, Toyota. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Acho que só. Terceira revolução industrial. As indústrias agora elas vêm para os países subdesenvolvidos. A exemplo do Brasil, os BRICS, os tigres asiáticos. Agora também a fonte de energia ela vai ser agora dada prioridade para fontes renováveis. A água, o ar, o sol. Então essas daí são as fontes renováveis. São priorizadas durante a terceira revolução industrial que aconteceu na metade do século passado. 1930 no Brasil, 50 nos tigres asiáticos. E por último a quarta revolução industrial que é a atual. Onde que o céu é limite com a inteligência artificial. Acho que eu vi até uma entrevista do Elon Musk esses dias que ele estava tentando parar com a inteligência artificial porque o meio que ela estava sendo conduzida poderia trazer a extinção da vida humana sobre a Terra. Alguém viu algo sobre isso também? Não? Mas tem vários filmes com teorias assim, né? Então, a quarta revolução industrial, nós temos aí o ápice da tecnologia, sistema de Big Data, você faz uma pesquisa e depois aparece aí de um monte de anúncios para você. Tem aí também a internet das coisas, onde que tudo está interligado com a internet, as coisas estão conectadas com a internet. Na quarta revolução industrial, nós temos menos trabalhadores e mais máquinas. Antes, para poder produzir um carro, 100 pessoas, hoje umas 10 fazem todo o processo com a utilização das máquinas. E finalizamos por aqui a nossa revisão. Dúvidas?